Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar sequência aos resumos dessa série que está encantando cada um de vocês. Chegou a hora da verdade. Hoje vamos conversar sobre o episódio 48. Está simplesmente imperdível. O episódio 48 começa com Jun-ha deitado em um quarto que ele preparou para Hwon-hee. Ele está visivelmente embriagado e imerso em seus pensamentos. Seus pensamentos estão focados na vovó, em sua filha e na difícil decisão de permitir que Tae-kyung a adote. Esses pensamentos o atormentam profundamente e ele está lutando para aceitar a situação em que se encontra. Inesperadamente, Jun-ha liga para o seu advogado e solicita o cancelamento do processo de paternidade de Hwon-hee. Pouco depois, ele aparece na casa de Tae-kyung e Yeon-ju, expressando o desejo de conversar com Yeon-ju. Ele anuncia que está planejando deixar a Coreia. A situação está carregada de emoções e incertezas, e todos estão ansiosos para ver como essa reviravolta afetará o destino de Hwon-hee, Tae-kyung e Yeon-ju, assim como o relacionamento entre eles. Quando Tae e Yeon-ju anunciaram que Jun-ha estava presente e desejava subir para conversar, todos concordaram em deixá-lo subir e falar na frente de todos. Jun-ha então compartilhou sua decisão de deixar a Coreia, mas expressou o desejo de ter uma conversa pessoal com Yeon-ju. No entanto, Yeon-ju recusou a ideia de ter uma conversa séria a sós com ele, assim como todos os presentes, insistindo que ele deveria falar com todos ali naquele momento. Jun-ha explicou que desejava passar um último dia com sua filha Hwon-hee antes de partir, reconhecendo que ele tinha seus próprios problemas e era uma pessoa perturbada, mas queria compartilhar um momento especial com sua filha. O pedido de Jun-ha foi recebido com indignação por todos, incluindo a vovó. Ela ressaltou que ele não tinha condições adequadas para cuidar de Hwon-hee. A insistência de Jun-ha na situação levou a uma cena tensa e enfurecida, com todos o retirando à força do local. Foi um momento difícil de assistir, mas a vovó permaneceu firme em seus princípios e palavras, e Yeon-ju bastante assustada também com a situação. Os homens então se reuniram e escoltaram Jun-ha até a entrada do condomínio. Todos estavam enfurecidos. Quando ele foi expulso, Jun-ha chamou Tae-kyung e expressou o desejo de passar um dia inteiro com Hwon-hee, em vez de apenas algumas horas. No entanto, Tae recusou, alegando que não confiava nele. Foi então que Jun-ha revelou que naquela manhã havia solicitado o cancelamento do processo de paternidade de Hwon-hee, e que Tae poderia ligar para o seu advogado responsável e confirmar que o processo estava cancelado. Essa revelação deixou Tae um pouco hesitante. Posteriormente, Tae subiu para o almoço da família com seus parentes e compartilhou tudo o que havia discutido com Jun-ha sobre a possibilidade dele passar um dia com Hwon-hee. Inicialmente, todos acharam a ideia absurda, dada a conhecida personalidade de Jun-ha. No entanto, Tae mencionou que Jun-ha havia cancelado o processo de anulação de paternidade. Seu irmão mais velho, Chun Ma-young, ligou para o advogado de Jun-ha, que rapidamente confirmou a veracidade do cancelamento. Isso deixou toda a família muito feliz. A vovó, ciente da situação, afirmou que a decisão de permitir ou não que Hwon-hee passe o dia com Jun-ha cabe ao casal, Tae-kyung e Yeon-ju. Ficaram todos eufóricos com essa boa notícia. Logo depois, eles começaram a perguntar sobre Yeon-myung, pois ela era a única que não estava presente no almoço. Dong-hyuk explicou que ela havia ido a outra loja porque não tinha encontrado o produto de soja que lhe fora solicitado, e também mencionou que surgiu um imprevisto relacionado ao trabalho dela. Estamos felizes por ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe um like e não se esqueça de inscrever-se no canal. Sua interação é como um doce abraço que nos enche de alegria e nos ajuda a crescer. Assim, durante a conversa sobre as atitudes de Jun-ha, o tempo passou e a comida do almoço esfriou um pouco. Dae-sang se ofereceu para esquentar a comida, e Seo-jong o acompanhou até a cozinha. Lá, ela puxou o assunto perguntando a Dae-sang se ele conhece de Hong-jong e se tem mantido contato com Yoo-hee. Dae-sang respondeu que sim, ocasionalmente. Neste momento, Dong-hyuk se aproximou e questionou quem era Hong-jong. Os dois ficaram em silêncio, sem saber como responder. Logo depois, Dong-hyuk recebeu uma mensagem da mãe de Seo-jeon, que mencionou que havia levado a filha para o parquinho próximo da casa deles e que encontraria ele mais tarde.
Sodion e sua mãe decidiram sair para um passeio juntas e acabaram indo parar em uma loja de roupas infantis. A mãe perguntou a Sodion se ela gostaria de fazer compras, mas Sodion expressou seu desejo de escolher suas próprias roupas. Ela começou a explorar a loja, selecionando as peças que combinavam com seu gosto pessoal, enquanto sua mãe também escolheu algumas roupas para a filha na tentativa de agradá-la. Quando chegaram ao caixa para pagar, perceberam que haviam escolhido as mesmas peças. Ficou evidente que tinham gostos muito parecidos. Depois das compras, decidiram sair para comer juntas. Durante o momento em que estavam comendo, mãe e filha tiveram um momento muito especial e tocante. A mãe aproveitou a ocasião para abrir seu coração e expressar seu arrependimento por tê-la abandonado em frente à casa do seu pai quando ela ainda era um bebê. Ela admitiu que naquela época sentiu medo e que sua imaturidade a levou a tomar essa decisão errada. A mãe compartilhou que se sentia muito mal e envergonhada por suas ações passadas. Foi por isso que ela decidiu abrir a cafeteria perto do local de trabalho de sua filha Sodion, na esperança de ficar mais próxima dela e tentar recuperar o tempo perdido. Sodion ficou visivelmente emocionada com as palavras de sua mãe. Em resposta, ela sugeriu que, como um pedido de desculpas, deveriam sair juntas para comer uma pizza na próxima vez, já que era um prato que ela adorava, mas seu tio Daesang não a deixava comer com frequência, insistindo apenas em refeições saudáveis. Foi um momento de reconciliação e compreensão entre mãe e filha. Yuma-yong estava em casa, perdida em seus pensamentos sobre tudo o que aconteceu entre ela e Dong-hyuk. Sentia uma forte necessidade de conversar com ele e entender os motivos que levaram ao término do relacionamento deles. Ela se encorajou e decidiu ir até a casa de Dong-hyuk para ter essa conversa importante. No entanto, ao se aproximar da casa de Dong-hyuk, ela o ouviu sentado no parquinho das proximidades. Em vez de continuar indo até a casa dele, Yuma-yong decidiu abordá-lo ali mesmo. Ela estava determinada a esclarecer suas dúvidas. Yuma-yong começou perguntando a Dong-hyuk se o término deles tinha a ver com o fato de serem parentes duplamente. Ela também queria saber se ele realmente não gostava dela. Dong-hyuk, com um olhar triste e abaixado, respondeu afirmativamente, indicando que de fato não tinha sentimentos românticos por ela. A notícia deixou Yuma-yong muito triste, magoada e também furiosa. Ela expressou sua raiva e frustração jogando sua aliança com força no chão. A aliança rolou pelo chão e acabou caindo aos pés de Song-jion e da sua mãe, que estavam no local. Elas ouviram toda a conversa e viram a reação de Yuma-yong. Sodion tentou confortar Yuma-yong e falar com ela, mas Yuma-yong estava tão furiosa e machucada que não quis ouvir. Ela saiu do local rapidamente, deixando todos perplexos com a intensidade de suas emoções. Foi um momento de grande turbulência e revelações no relacionamento entre Yuma-yong e Dong-hyuk. A família Gong estava reunida na sala, discutindo novamente o delicado assunto da anulação da paternidade de Jun-ha em relação a Hone-yu, bem como a possibilidade de adoção por parte de Tae-kyung. Muitas dúvidas e preocupações pairavam sobre os membros da família Gong. Eles se perguntavam se Jun-ha estava realmente determinado a seguir adiante com a renúncia de sua paternidade. Além disso, ficava evidente que a avó estava decidida a manter sua postura firme em relação a Jun-ha. A situação era complexa e repleta de incertezas, deixando todos inquietos. A vovó estava realmente preocupada com Jun-ha, então ela decidiu ligar para Freire K. Durante a conversa, a vovó expressou sua inquietação em relação a Jun-ha e pediu à freira que cuidasse dele, pois estava preocupada com seu bem-estar. A Freire K, com palavras tranquilizadoras, assegurou à vovó que tudo ficaria bem. Durante a conversa, a vovó explicou que pediu a Jun-ha que entregasse a guarda de Hone-yu a Tae e Yeonju, o que explicaria o nervosismo de Jun-ha naquele momento. Eka então questionou se a vovó estava se arrependido de ter dito isso a Jun-ha, ao que a vovó respondeu que se preocupava muito com Jun-ha, mas isso não se tratava de arrependimento. A Freire K foi atrás de seu irmão Jun-ha na tentativa de conversar com ele. Ela explicou que a vovó não estava o rejeitando, mas sim que estava preocupada com ele e pediu para que ela cuidasse dele.
Jung-ha, visivelmente enfurecido, perguntou quem era a vovó, argumentando que ele não tinha mãe, não tinha irmã, nem ao menos uma avó. Ele parecia bem ofendido e estava um pouco se dramatizando também, como é típico de seu comportamento, como nós telespectadores já conhecemos. Mais tarde, Tae-kyung e Yeon-ju estavam discutindo a dúvida sobre permitir ou não que Hwon-hee-yu passasse um tempo com Jung-ha. Apesar da insegurança e do medo que sentiam em relação a Jung-ha, Tae enfatizou que ele ainda era o pai biológico de Hwon-hee-yu e que tinha seus direitos. Eles estavam tendo essa conversa para resolver a questão e decidiram permitir que Hwon-hee-yu passasse um tempo com ele. Jung-ha ligou para a secretária Jung expressando seu desejo de conversar com ela. Ela foi inicialmente bem ríspida, pedindo-lhe para parar de lhe ligar. Jung-ha tentou acalmar a situação, dizendo que só queria ser amigo dela. Posteriormente, eles concordaram de se encontrar em um café. Enquanto Jung-ha aguardava Jung chegar ao café, Tae ligou para ele e propôs uma condição para o encontro com Hwon-hee-yu: que os 4 estivessem juntos. Tae, Yeon-ju, Jung-ha e Hwon-hee-yu. Jung-ha não ficou muito satisfeito com a ideia e achou que seria constrangedor. Tae explicou que com um bebê, muitas coisas imprevistas podem acontecer e que ele não tem experiência. Assim, ficou decidido que os 4 participariam do encontro, deixando Yeon-ju bastante nervosa com a ideia de sua filha estar perto de Jung-ha. Logo depois, a secretária Jung chegou à cafeteria, ainda um pouco brava com a insistência de Jung-ha em vê-la. Ele explicou que estava deixando o país e que gostaria de se despedir dela pela última vez. Jung-ha mencionou que ao visitar a casa de Tae e Yeon-ju, viu como a família deles estava feliz, o que o fez sentir que ele era o único que não estava experimentando a mesma felicidade naquele momento. Isso o fez lembrar de Jung. Ela compartilhou que também estava indo embora da Coreia para começar uma nova vida. Seu pai estava muito doente e ela queria evitar uma reconciliação forçada com ele devido à situação de saúde. Jung-ha observou que Jung foi gentil e compreensiva ao escutá-lo, e que no futuro ele poderia estar lá para ouvir os problemas dela também. Foi um momento estranho, mas ao mesmo tempo fofo, e eles se despediram, com Jung-ha saindo do local. Jung-ha chegou em casa e foi para o quarto que havia preparado para sua filha Hwon-hee-yu. Ele pegou os bichinhos de pelúcia nas mãos e olhou ao redor, sentindo-se muito chateado e com uma sensação de derrota e perda. Nesse momento, ele decidiu enviar uma mensagem para sua irmã Eka, expressando o desejo de doar todas as coisas de Hwon-hee-yu para alguém que realmente precisasse delas e pudesse recebê-las. Era uma forma de lidar com sua tristeza e seguir em frente. A pedido de sua mãe, a secretária Jung foi até o hospital para levar roupas íntimas tanto para a mãe quanto para o seu pai. Quando ela chegou ao quarto, sua mãe saiu, dizendo que ia lavar o rosto e pediu a Jung para ficar com seu pai. Jung começou a conversar com seu pai, perguntando como estava seu coração, e seu pai respondeu que estava tudo bem. Inesperadamente, ele olhou para ela e pediu que ela ficasse, implorando para que ela não fosse embora. Jung tentou explicar que precisava seguir em frente, começar do zero, mas seu pai continuou insistindo para que ela ficasse. No entanto, Jung rapidamente deixou as coisas ali e saiu do hospital. Yoo-ma-young estava muito triste e chorando pelo fim do seu relacionamento. Por outro lado, So-jeon também estava muito triste com essa situação, até que ela viu seu pai Dong-hyuk chorando. So-jeon perguntou se ele estava chorando e ele disse que não, mas ela sabia que ele estava. So-jeon perguntou se ele havia terminado com Yoo-ma-young por causa dela, e Dong-hyuk disse que esse não era o motivo. Todos os 3 estavam muito tristes. A Freire K recebeu as coisas de Hwon-hee-yu no orfanato e mandou um recado para Jung-ha, dizendo que elas serão entregues para pessoas que realmente precisam. Eka também informou que está indo embora da Coreia em 2 dias e que gostaria de se despedir dele, vê-lo pelo menos mais uma vez antes de partir. Tae-kyung e Yeon-ju estavam em casa quando receberam uma correspondência importante, o cancelamento do processo de custódia, enviado pelo tribunal. Eles ficaram extremamente felizes por verem que Jung-ha havia desistido da paternidade, o que aliviou suas preocupações.
Taekyuang e Yeonju estavam a caminho do encontro com Junha para permitir que ele passasse um tempo com Hwon-Hae-Woo. Yeonju estava muito preocupado e compartilhou seus sentimentos com Taekyuang. Ela expressou alívio por pensar que este seria o último encontro deles, mas também estava preocupada por quebrar laços familiares cristãos devido ao cancelamento da paternidade por parte de Junha. No entanto, Taekyuang a tranquilizou com palavras carinhosas para acalmá-la e dar-lhe confiança. Logo pela manhã, eles encontraram Junha e saíram juntos. Depois foram para um restaurante. Junha estava muito animado e dedicado em cuidar de Hwon-Hae-Woo. Seu carinho e dedicação com a bebê tocaram profundamente Yeonju, embora isso tenha partido seu coração. Ela ficou triste ao ver como Junha tratava a bebê e o quão feliz ele estava. Tae também se comoveu com a situação. Yoo-hee foi visitar Hong-jeon mais uma vez, mas ele estava sendo rude com ela. O dia estava quente, porém Hong-jeon estava coberto com edredom. Quando Yoo-hee tentou tirar o edredom, ele disse que estava com frio por causa do ar-condicionado. Ela não ficou muito tempo com ele e logo saiu do quarto. Após a saída dela, Hong-jeon se descobriu e viu que tinha manchas em sua perna. Ele não queria preocupar sua mãe com aquilo. So-jeong foi ao hospital para suas leituras voluntárias e lá encontrou Dae-sang. Eles conversaram por um tempo e de repente Hong-jeon apareceu. Hong-jeon ficou muito feliz em ver Dae-sang, mas estava ainda mais animado em ver So-jeong. Ele se aproximou dela, mas So-jeong ficou um pouco sem jeito e acabou inventando uma desculpa para sair rapidamente dali. Assim que So-jeong saiu, Hong-jeon correu atrás dela, mas ele estava muito fraco e acabou desmaiando. Tanto Dae-sang quanto So-jeong se aproximaram de Hong-jeon e perceberam que ele não estava bem. Ele estava com febre, suando muito e com manchas na perna. Os dois ficaram muito preocupados com a condição de Hong-jeon. Tudo estava indo bem e com muita tranquilidade durante o passeio entre Taekyuang, Yeonju, Junha e Hwon-Hae-Woo. Junha estava completamente fofo e carinhoso, preocupado com Hwon-Hae-Woo. Em determinado momento, Junha pediu se Hwon-Hae-Woo podia ir no carro com ele, e Taekyuang e Yeonju concordaram com a condição de que Yeonju também estivesse presente. Durante o trajeto, Junha pediu para que Yeonju pegasse uma encomenda que estava debaixo do banco do carro. Era um lindo anel de coelho. Junha explicou que como Hwon-Hae-Woo havia nascido no ano do coelho, ele queria dar o anel antecipadamente para seu primeiro aniversário. Yeonju concordou de forma fofa, dizendo que Hwon-Hae-Woo usaria em seu primeiro aniversário. Entretanto, enquanto eles seguiam as instruções do GPS, em um determinado momento o GPS indicou uma curva à esquerda, mas Junha seguiu reto, saindo assim do caminho planejado. Taekyuang, que seguia logo atrás, ficou preocupado com a situação quando Junha saiu do caminho planejado. Quando o sinal de trânsito fechou e ele não conseguiu mais seguir. Taekyuang tentou ligar várias vezes para o celular de Yeonju, mas percebeu que ela havia deixado a bolsa com o celular no carro. Isso o deixou apavorado, sem saber o que fazer. Ele decidiu seguir até o local das fotografias, que era o ponto de encontro combinado. Ao chegar lá, Taekyuang estava nervoso e procurava desesperadamente por Yeonju, Hwon-Hae-Woo e Junha, mas não os encontrava. Por fim, avistou os três juntos. Taekyuang estava bastante tenso e se aproximou para saber o que estava acontecendo. Yeonju explicou que a culpa era dela, pois precisou trocar a fralda de Hwon-Hae-Woo no meio do caminho e pediu para que Junha mudasse a direção. Taekyuang, envergonhado de suas suspeitas iniciais, compreendeu a situação. O fotógrafo então se aproximou e perguntou quem era o pai da criança para as fotos. Houve um breve silêncio, mas Junha decidiu responder que as fotos seriam tiradas com ele. So-jeong estava no quarto com Hong-jeon, que estava dormindo. Enquanto ele descansava, ela decidiu pedir desculpas por tê-lo ignorado anteriormente, assumindo a culpa pela situação. Ela explicou que a culpa era dela e então, logo após, assim, deixou o quarto. Ao sair, So-jeong encontrou Dae-sang e Yoo-hee conversando com uma enfermeira no corredor do hospital. Yoo-hee estava visivelmente desesperada e questionava o que poderia ter acontecido com o seu filho. Ela estava preocupada com a possibilidade de uma recaída de Hong-jeon. A enfermeira explicou que isso era uma possibilidade. A angústia de Yoo-hee era tão intensa que ela mal conseguia se manter em pé. So-jeong testemunhou essa cena de desespero, o que pareceu afetá-la de alguma forma, embora logo tenha se afastado do local.
Foi um momento muito comovente quando Seo-jeon se encontrou com Yoon-mayong. Seo-jeon estava profundamente triste, acreditando erroneamente que seu pai havia terminado seu relacionamento com Yoon-mayong por causa dela e por ter encontrado sua mãe. Ela chorou bastante, cheia de tristeza. No entanto, Yoon-mayong prontamente consolou Seo-jeon, explicando que o término não tinha nada a ver com ela, mas sim o desentendimento de adultos. Yoon-mayong assegurou a Seo-jeon que o motivo real era porque o pai dela, Dong-hyuk, era um bobo. Elas saíram para conversar e Yoon-mayong conseguiu tranquilizar Seo-jeon, criando um momento adorável e comovente entre elas. Foi um momento muito fofo quando tiraram fotos de Hwon-hee com Jung-ha. A pequena Hwon-hee estava radiante, assim como Jung-ha, Yeonju e Taekwang estavam cheios de alegria também. Foi um momento de união e amor familiar. Após as fotos, Jung-ha se preparou para se despedir deles, dizendo que não os veria mais. Assim, Taekwang sentiu pena de Jung-ha e o convidou para ficar mais um pouco e tomar um chá juntos. Jung-ha aceitou o convite com gratidão. Enquanto conversavam, Jung-ha expressou sua profunda gratidão a Yeonju e a Tae por permitirem que ele alimentasse, passeasse e tirassem fotos com Hwon-hee. Ele estava imensamente feliz e agradecido por esses momentos. Ao olhar para Hwon-hee, seus olhos refletiam tristeza e saudade. Quando chegou a hora de se despedir, Jung-ha se aproximou de Yeonju e Taekwang pedindo um último favor: passar mais 3 horas sozinhos com Hwon-hee, sem a presença de ninguém. Ele queria aproveitar seus últimos momentos com sua filha. Após uma breve reflexão, Yeonju e Taekwang concordaram, mas com a condição de que Jung-ha fosse pontual e que chamariam a polícia se ele ultrapassasse o tempo acordado. Jung-ha e Hwon-hee saíram juntos e foram para a casa dele. Ele estava radiante por estar com sua filha em seu próprio lar. À medida que caminhavam pelos diferentes cômodos da casa, Jung-ha expressava seu amor por sua filha com palavras carinhosas. Pouco tempo depois, seu celular tocou. Era Yeonju, que estava preocupado e queria saber como Hwon-hee estava. Para tranquilizá-la, Jung-ha tirou algumas selfies dele com Hwon-hee e as enviou para ela. Ele fez isso porque sabia que Yeonju não confiaria facilmente. Após uma breve conversa com Yeonju, eles desligaram o telefone. Yeonju estava muito nervosa e preocupada com Hwon-hee, enquanto Jung-ha estava extremamente feliz em passar esse tempo com sua filha. Assim que Yeonju e Taekwang chegaram à casa dos Gong, eles perceberam que Hwon-hee não estava com eles. Todos ficaram muito preocupados com essa situação, especialmente porque eles haviam deixado Hwon-hee com Jung-ha. Eun-yuk, em particular, ficou desesperada ao saber que sua neta estava com o pai, já que ela não confiava em Jung-ha. A vovó decidiu ter uma conversa particular com Taekwang e Yeonju para entender melhor como Jung-ha estava agindo com Hwon-hee. Ela ainda tinha esperança de que Jung-ha pudesse ser redimido. Enquanto isso, Eun-yuk, muito nervosa, optou por ligar para o marido, o presidente Gong, para compartilhar sua preocupação com a situação, deixando claro que não confiava em Jung-ha. Essa cena é realmente emocionante. Jung-ha estava segurando Hwon-hee no colo e compartilhando palavras emocionadas com ela. Ele expressou que ela era a única parente de sangue que ele tinha, prometendo amá-la muito mesmo estando longe. Ele disse que rezaria todos os dias para que ela fosse muito feliz. Nesse momento, ele a abraçava com força, com lágrimas escorrendo dos olhos, sentindo uma mistura de felicidade e tristeza. Jung-ha estava completamente envolvido no amor por sua filha, e por causa disso, ele não percebeu as várias chamadas de Yeonju e Taekwang em seu telefone, pois estava imerso naquele momento tão especial com Hwon-hee. A pressão e a preocupação dos Gong certamente afetaram a decisão de Yeonju e de Taekwang. A preocupação deles com Hwon-hee e a falta de resposta de Jung-ha ao telefone os deixaram inseguros quanto à situação. Diante dessas circunstâncias e das opiniões dos outros membros da família, eles sentiram a necessidade de agir e buscar Hwon-hee na casa de Jung-ha. Essa situação deve ter sido bastante angustiante para todos os envolvidos. Conforme o acordo previamente estabelecido, Jung-ha pegou Hwon-hee e estava a caminho do local onde combinaram de entregá-la. Durante o trajeto, a secretária Jung ligou para Jung-ha, revelando sua profunda tristeza e desejo de encontrá-lo, pois ela queria beber em sua companhia. Contudo, enquanto Jung-ha tentava conversar com Jung ao telefone, Hwon-hee começou a chorar intensamente no carro.
Em um gesto de amor paternal, Jun-ha interrompeu a ligação com a secretária Jang e estacionou o carro para acalmar a sua filha, uma vez que ela estava visivelmente perturbada. Ao mesmo tempo, Tae Ki-wang e Yeon-ju estavam em pânico, tentando contatar Jun-ha incessantemente. No entanto, Jun-ha, inadvertidamente, deixou seu telefone no carro, o que levou Tae e Yeon-ju a se depararem com a ausência de Jun-ha em sua casa e a ausência de seu carro na garagem. Essa série de eventos gerou a preocupação de que Jun-ha pudesse ter sequestrado Roh Ne-woo. No entanto, a realidade é que ele estava apenas cuidando dela com todo amor e carinho, embora sua expressão facial indicasse certa tensão e incerteza. A situação deixou todos ansiosos e apreensivos. A vovó, em um estado de desespero, imediatamente liga para Tae, ansiosa para saber sobre Roh Ne-woo. Tae, preocupado com a mesma questão, pergunta à vovó se Jun-ha já chegou com Roh Ne-woo. A vovó, em um tom aflito, expressa suas preocupações, temendo que Jun-ha possa ter desaparecido com a criança. Nesse momento muito tenso, a senhora In-hyuk, que estava ao lado da vovó, ouve a conversa e a tensão aumenta ainda mais. Assim, o episódio 48 chega ao fim, deixando todos em um estado de angústia e incerteza sobre o paradeiro de Roh Ne-woo. Prepare a pipoca e prepare o coração, pois parece que chegou o momento crucial e chegou a hora da verdade. As reviravoltas e emoções estão à espreita e a incerteza sobre as intenções de Jun-ha torna tudo ainda mais intrigante. Este episódio 48 está muito emocionante e cheio de suspense. Até breve para descobrir o desfecho desta cativante série. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!